Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, né? Agora nós vamos falar sobre o capítulo 22, né, de Gênesis, né, que vai dizer aqui que Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, né? Nossa, que coisa difícil, né, irmãos? Mas olha para isso aqui e fala, nossa, mas como Deus pode fazer isso, né? Mas Deus é o dono de todas as coisas, né? E Ele pode todas as coisas. Ele deu aqui, disse aqui para Abraão fazer isto, né? E Deus tem seus propósitos, né? E Ele sabe como fazer, né? A gente às vezes não entende no impacto da leitura. Às vezes a gente... É por isso que a gente não pode ler um versículo só isolado. A gente tem que ler o texto e contexto. É porque se nós lermos um versículo aqui, por exemplo, nós vemos isso aqui, ó, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. A gente escandaliza. Se a gente ficar só com esse versículo. Mas se nós ler todo, aí a gente vai entender, né, a razão e o porquê e para quê, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, olha aí, Deus ainda disse, a quem amas, né? E vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha aí, né, irmãos? Deus mandou ele ir lá matar o menino mesmo. Então não teve coisa não, né? A quem amas, o seu filho a quem amas, né? E leva lá nessa montanha, que eu vou te falar qual delas é, né? O Monte Moriá. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmão, que homem obediente, né? Que homem correto, né? Meu Deus, será que eu teria essas condições de fazer isso? De pegar meu filho, mesmo por ser uma ordem de Deus, será que você teria condições de fazer isso? Né? Mas Abraão, como ele era um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus, ele foi. Eu tenho certeza que que a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele não falou para Sara, porque se falasse ela não deixava, né? Porque a mulher mais, né, assim, mais... E ele foi, eu tenho certeza que ele foi chorando, né? Mas era o filho da promessa, Deus tinha dado para ele como promessa, ele achava que alguma coisa ia acontecer, porque não tinha lógica de Deus matar o filho dele, né? Porque era o filho da promessa. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, 3 dias de viagem para poder ir esse Monte Moriá, né? Ao terceiro dia se levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quer dizer, Abraão falou aqui no plural, ele não falou que ia lá, sacrificava Isaque e voltava, não. Nós iremos e voltaremos, né? Então, quer dizer, que ele tinha certeza que Deus faria alguma coisa para que o menino não fosse morto, ou se o menino morresse, ressuscitaria o menino, alguma coisa Deus ia fazer, porque era o filho da promessa. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Subiram juntos lá para a montanha, para o Monte Moriá, né? Lá foi construído o templo nesse Monte Moriá, né? O templo de Salomão foi construído lá, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que pergunta. O menino estava vendo aí, mas nós vamos fazer um holocausto, para ter um holocausto aí tem que ter um cordeiro, né? Eu não estou vendo o cordeiro, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, mas não estou vendo o cordeiro, né? Cadê o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão disse para ele, né? Ele disse a Abraão, Deus proverá para si
o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, né? Quer dizer, uma fé imensa, né, de Abraão ali, né? Deus proverá o cordeiro, né? Ele já estava profetizando que Deus ia dar um jeito, né? E vieram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, né? Então, Abraão ia matar mesmo o menino, né? Deus falou que era para fazer isso, né? E ele ia fazer, só que ele pensava que Deus ia ressuscitar o menino, né? Alguma coisa Deus ia fazer, né? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Era simplesmente, né, irmão, uma provação, né? O Abraão estava passando ali uma prova, né, para ver se ele realmente amava a Deus, se ele realmente obedecia a Deus. Muitas vezes, irmão, nós passamos por uma prova para Deus ver se nós realmente amamos Ele e obedecemos Ele. Muitas vezes acontece isso com nós. Não essa prova de Abraão, que essa aí eu acho que ninguém passaria por ela, porque, né, a prova de Abraão e de Jó acho que foi as mais difíceis que tem de alguém cumprir, né? Mas os dois cumpriram, né? Para a glória de Deus, né? No nosso meio, não sei se nós cumpriríamos, mas se Deus nos desse força para isso, a gente conseguiria. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho, né? Então ali nós vimos, né, que Deus providenciou, conforme eu disse lá no pé do monte, que o menino falou, cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, né? E proveu mesmo, né? Então aqui, né, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então no monte do Senhor até hoje se proverá, né? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, né? Então aqui Deus começou a prometer a Abraão as bênçãos que ia dar, ia fazer dele uma grande nação, porque ele realmente provou a Deus que ele era justo, que ele era fiel e que ele era obediente. Irmãos, uma das maiores dádivas do homem é ser obediente. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, né? Não adorar outro Deus, não pôr nada na frente de Deus. Isso é uma dádiva muito grande. E Abraão fez isso. Abraão saiu de um povo igual nós aqui. Nós nascemos aqui de um povo idólatra, né? Um povo que não conhecia a Deus, né? Nós também saímos desse meio. Abraão também saiu lá de Ur dos Caldeus, um povo idólatra, totalmente idólatra, um povo, né, malvado, um povo ruim. Abraão saiu de lá, mas ele obedeceu de todas as maneiras o Senhor, seu Deus. Tudo que Deus falou para ele, ele obedeceu, né? E essa prova veio aqui para Abraão, né, para poder ver se ele realmente estava apto, porque Abraão também, quando o Isaac nasceu, ele ficou meio, né, ele ficou assim meio assim, adorando demais o menino, né? Então Deus precisou fazer aquilo com ele para ver se ele estava adorando mais o menino do que a Deus, né? Porque Deus não dava glória dele para ninguém, irmão. Nós temos que adorar o Senhor de toda a nossa alma e todo o nosso coração, porque Ele não dá a glória dele para ninguém. Então nós temos que adorar Ele. Ele é que é o dono da bênção. É Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos dar alguma coisa. Até a nossa vida pertence a Ele.
Então nós temos que adorar a Deus com toda a nossa força, toda a nossa, com toda a nossa alma, de todo o nosso querer assim mesmo. Temos que adorar a Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor, né? E em tua semente, aqui eu continuo abençoando, prometendo bênçãos, né? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que coisa maravilhosa. Aonde entra aqui a obediência, né, irmão? Porque você fará todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, onde ele morava, né? E Abraão habitou ali em Berseba, né? Abraão ali agora, né, recebeu, né, a bênção do Senhor, né? A promessa de que ele seria uma grande nação, tudo ia acontecer, né? Né? E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão dizendo: eis que também Milca deu filho a Naor, teu irmão, né? Se vocês olharem pela novela hoje, Naor é um dos filhos de Terá, irmão de Abraão, né? Naor foi dado, casou com a Milca, né? E a Milca teve filhos. Aí vieram avisar Abraão que ele tinha filhos, né? Só que eles moravam em um lugar. Abraão estava em Canaã e ele estava em Harã, né? Um lugar que ele morou um tempo, depois foi para Canaã, que Deus levou ele para Canaã, que é o lugar da promessa, que ia acontecer a promessa, né, que Deus deu para Abraão, que aquela terra ia ser tudo dele, ele não estava morando lá, né? O seu irmão, o seu primogênito e Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quezede e Azó, e Pildas e Gilfá e Betuel, né? Então aqui, esses aqui são os filhos de Arã, filhos de Naor, filho de Abraão, né? Arã morreu lá em Uz, né? Então aqui esses são os filhos dele. Aí Betuel, né? Betuel, que já é neto, no caso aqui, Betuel já é filho, gerou Rebeca, né? Gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, né? Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, Egaá, Etaaz e Maasca. Então viu que, né, a descendência de Abraão não ficou só ali, né? Só nos filhos de Isaac, não. Ele ficou ali que ele ficou aqui com o Naor, né, que depois fugiu de lá, certamente, eu não sei. Ele também teve essa família, né? Então aqui nós concluímos esse estudo aqui vendo, né, que Deus cumpriu a promessa em Abraão, né? E disse a Abraão que ele tinha família ainda, né? Que ele poderia, né? Que Abraão era muito preocupado com esse problema de misturar a família, né? Então ele tinha essa preocupação. E Deus já mostrou para ele que ele tinha uma família, né? Que depois poderia procurar essa família, né? Para não misturar com aquele povo da terra. Porque naquele tempo aqueles homens de Deus mesmo não misturavam, né? A não ser da família, né? Então, aqui nós vimos, né, irmão, nesse estudo aqui do capítulo 22 de Gênesis, né, que Deus fez promessas e cumpriu. Aqui está o cumprimento das promessas, quer dizer, mais promessas, um pouco de cumprimento e mais algumas promessas que vai cumprir muito depois, né, porque as promessas, né, do povo de Israel tomar aquela terra vem muito depois, né. Depois disso nós sabemos que eles desceram para o Egito, no Egito eles foram escravos, depois eles voltaram, aí habitaram, né, aqui, porque essa promessa foi dada aqui a Abraão, pela sua obediência, né, que ele era realmente um homem obediente, ele obedeceu e Deus fez dele uma grande nação. E Deus quer fazer de você uma grande nação, basta você obedecer e andar nos caminhos do Senhor, amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade, quero te pedir, né, que inscreva no nosso canal, nos ajuda, né, dá um like aí para nós, compartilha,
precisamos de continuar esse trabalho, hein? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.